estávamos saindo do Pacto Áureo e o movimento espírita estava levando, então, todo este conhecimento para que pudesse distribuir em todas as áreas do Brasil, né? É a espiritualização do Brasil. Então, nós estamos aí com um livro que já tem esses 65 anos, trabalhando ainda por essa espiritualização, para mostrar nessa temática da mediunidade aquilo que ela traz mais de precioso. Emmanuel nos fala neste livro que enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade aqui da terra para o céu, né? André Luiz nos traz a mediunidade vista do céu para a terra, ou seja, do mundo espiritual para o mundo material. Eu acho isso muito interessante porque nós não encontramos isso em muitas obras, né? Essa mediunidade, onde é que os espíritos amigos estão observando em todos os padrões, em todas as situações, em vários ambientes, por exemplo, como o ambiente de um centro espírita bem equilibrado, num ambiente onde um centro espírita não seja tão equilibrado, num grupo não tão equilibrado, sem lastro moral. Nós vemos a mediunidade aí involuntária nos jornais, nos jornalistas, né, em si. Nós vemos a mediunidade sendo exercida em bares, sem saber que é exercida. Então ele traz para nós uma série de observações nesse sentido. A mediunidade no lar, sem saber que ela é exercida, são mediunidades involuntárias, que os indivíduos não sabem nem que são médiuns. E, no entanto, André Luiz traz essa proposta de observação para nós, seja no museu ou em outros ambientes, onde ele explora bastante esta interferência do plano espiritual no mundo material, no processo mediúnico, ou seja, com resultados para terceiros. Tem dois personagens que eu considero muito importantes. Primeiro, o Aulus, o assistente Aulus. O assistente Aulus, ele é um indivíduo, não um espírito, que começou o seu trabalho muito antes, tem 240 anos, que a gente já sabe que ele tem esse trabalho das pesquisas na área mediúnica, dos experimentos mediúnicos. Foi por volta de 1770, por aí, ou um pouco mais, que ele já experimentava isso. Na época do magnetismo, não havia nem espiritismo. Encarnado, ele apreciou diversos trabalhos junto com Kardec, ali na codificação do espiritismo. Depois, no mundo espiritual, a partir do segunda década do século XX, aí por volta de 1920, ele começa a trabalhar bastante na área da mediunidade, mas já aqui no Brasil. Então ele vai buscar todo este conhecimento dele, de Aulus mesmo, toda a sua potencialidade para trazer, através de André Luiz, as suas opiniões, as suas observações, os seus ensinamentos nesta obra que saiu em 1954. Então veja só que espírito que está ali. Por isso que eu vejo em Aulus assim um assistente de primeira, entendeu? Ele me toca quando ele diz ali. O outro é o instrutor Albério, que é do Ministério da Comunicação, pelo próprio nome diz, é da comunicação. Comunicação com quem? Né? Nas atividades, na realidade, de comunicação com o mundo, né? E com isso, o instrutor Albério, ele traz mensagens, a primeira mensagem é dele, o primeiro ensinamento é dele, né? Que está ali no capítulo 1 do livro. Neste capítulo ele traz frases maravilhosas, ele começa dizendo assim: a mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos. E depois ele cita, eu poderia citar algumas, mas eu acho que todas elas valem a pena a gente meditar, olhar, verificar, porque ele traz importantes informações a respeito deste processo da mediunidade. Vale a pena estudá-lo com paciência, pesquisando mais, juntando este livro às considerações que Allan Kardec já fez. Fica um estudo muito rico,
muito rico mesmo. Vale a pena nós nos debruçarmos sobre ele, fazermos isso em grupos, na nossa própria casa espírita, onde estivermos, juntando isso todos os ensinamentos que Kardec e que Jesus nos trazem nas obras da codificação.